Tudo começou no Andradina? Foram os primeiros passos? Eu sou do interior de São Paulo, né? Andradina é uma cidade a 700 quilômetros de São Paulo, divisa do Mato Grosso, uma cidade pequena, e que na minha cidade dificilmente a gente poderia ver um jogador profissional naquela época, 1970, foi a primeira Copa que eu vi, eu tinha 15 anos de idade, e raramente a gente tinha notícias de times, de ver time ali naquela região jogar de profissionais, né? Então, tenho 5 irmãos, né? E todos nós, tinha 3 que era palmeirense, o meu pai era corintiano, um São Paulino e o outro santista. E nós tínhamos na minha casa, como todo mundo gostava de futebol, e no Campeonato da Vazes reunia na minha casa, todos os jogadores, todos os meninos lá reuniam na minha casa. Nós tínhamos muitas fotos na parede de clubes, que a gente achava muito bonito, e tinha uma muito grande do Benfica, do Eusébio, Torres, Simões, né? Então nós tínhamos que criar um time da várzea lá para disputar a várzea, então por causa daquela foto grande que tinha, acho que era da revista Fatos e Fotos, da época, se não me lembro, e aí nós colocamos Benfica, e aí tingimos uma camisa branca, né, nós compramos umas camisetas brancas e tingimos de vermelho, e colocamos o nome de Benfica. E foi por isso que aí começou ali hoje o bairro se chama Benfica, por causa desse time que foi criado dentro da minha casa. Lá em Andradina tem um bairro que chama Benfica. Então essa foi a primeira camisa que eu vesti do Benfica de Andradina. E você... Peraí, deixa eu entender direitinho. O Andradina, então, assumiu o nome depois, é isso? O primeiro nome do Andradina foi Benfica? Não. Benfica de Andradina. Tinha o time do Andradina, disputava, acho que a 3ª divisão, mas nós íamos ver os jogos, lógico, todos os jogos do Andradina, mas esse era uma equipe, time de várzea, né, da época que eu comecei, né? E depois eu joguei no Andradina também, lógico. Né? Tem até a águia do Benfica. Tem a águia do Benfica. Tem até a águia, Tem até a águia. E você nessa época jogava de quê? Já era atacante, já era meia? Olha, eu era abusado, né? Todos os 10. Eu era fã do Pelé, fã do Rivelino, fã do Gesso, fã do Pedro Rocha e de outros jogadores. Mas eu adorava ver. Porque na minha época, em 1970, os videotapes, eles eram à meia-noite. E da Rede Tupi, Walter Abrão, Sérgio Vaclanos, Geraldo Bretas, eu não sei se vocês se lembram deles. Claro. Era o que a gente via, mas via depois da meia-noite e tinha os tapes resumido em 30, 40 minutos. Mas naquela época era muito difícil televisão, então eu tinha que atravessar a cidade de madrugada, né, à noite, com os meus amigos todos, para ir na casa de um amigo nosso, que era o único que tinha uma TV, preta e branca, lógico, para ver os videotapes dos jogos. Então a gente começou assim, vendo esses craques, né, e todo mundo 10 era o craque do time, eu era canhotinho, e eu me lembro, vou falar rapidinho aqui, que quando eu jogava com a garotada, quando eu tinha menos de 15 anos, 13, 14, a gente fazia a peladinha e eu tinha que chegar junto com eles, porque se eu chegasse depois eu não conseguia jogar, senão eu tinha que desmanchar os 2 times, porque eu era vamos dizer assim, o craquezinho lá do pedaço, né? Desequilibrado. Então eu tinha que armar um outro time. Então era assim, o Eloy, aí eles escolhiam 4, depois que eu ia escolher mais um, entendeu? Assim mesmo o meu time ganhava. Aí depois eu falava, tá bom, dá o pior goleiro, meu time ganhava. Aí tá bom, vamos fazer o seguinte, você joga com 11, meu time joga com 8, meu time ganhava. mas isso, eu falo isso com o maior prazer, porque isso me ensinou a ter garra, a ter pegada, a ter vontade, a ganhar, a não aceitar a derrota. Então, para mim, eu não encontrava dificuldade, eu queria dificuldade para que eu executasse melhor, né, as jogadas, os dribles e tal. E eu era fãzão do Rivelino. O Rivelino com aquele drible dele, aqueles 2 dribles com elástico, né? E aquela passada de pé, e eu ficava brincando, ensaiando aquilo. E eu ficava olhando esses jogadores, assim, é lógico que meu ídolo era o Pelé, né? Mas o segundo ali era o Rivelino, porque eu era corintiano, e porque ele tinha aquele chute potente, era canhotinho e tal. Então é isso, foi assim. Pois é, e no profissional você já mandava uns torpedos, né? Eu vi uns gols teus que eram impressionantes, assim. Umas pedradas. Já novo você já fazia isso, não? Já. Eu era assim, desde de garotinho, né, dos 12 anos, eu ia para dentro do jogo dos meninos, né? Driblava mesmo, chutava e batia com as 2 pernas.
porque, lógico que eu tinha mais força na canhota, né? Todo canhoto, eu acho, né? Você vê o Éder chuta forte, o Rivelino chutava forte. Parece que o canhoto é mais preciso, né? Eu tenho essa impressão que o canhoto tem mais precisão. E eu acho que de repente vai por isso, né? Porque eu era canhoto e pode ser isso. Você falou de Rivelino, Pelé, 2 canhotos que fizeram gols em Copa do Mundo, Copa de 70, e tem o Gerson, né? Exatamente, o Gerson também. O Gerson, olha, aquela seleção de 70 foi a primeira Copa que nós vimos ao vivo, né? Então, aquilo lá foi um sonho, e depois eu tenho ainda para contar para vocês aqueles gols do Jairzinho, aqueles dribles dele, o Pelé fazendo aquelas coisas maravilosas, o Rivelino, aquela seleção de 70, encantou aquela geração, a minha geração. Então, eu depois... Olha, eu vou contar, né, assim, eu tive sonhos na minha vida, que era assim, primeiro, ter uma figurinha, sair numa figurinha, mas eu era enjoado, eu falava, a minha figurinha tem que ser carimbada. Aí outra coisa, em São Paulo eles davam motorrádio para o Melhor em Campo, não sei se vocês se lembram disso. Claro. Então eu já sonhava com aquilo, falava, meu Deus, um dia eu vou ganhar um rádio, não sei, vou ganhar um rádio. Mas o meu sonho principal, você vê só, eu não conhecia o Rio de Janeiro, era jogar no Maracanã, era jogar num time grande do Rio de Janeiro. Olha isso, com 12, 13 anos eu já tinha esse sonho. Eu vou até contar rapidinho, eu lembro uma vez que teve uma excursão para o Rio de Janeiro, de Andradina ao Rio de Janeiro, acho que dava 20 horas no ônibus, e eu guardei um dinheirinho para vir para o Rio pela primeira vez, que eu falava, essa cidade, eu amo o Maracanã. Aí a minha mãe falou assim, você está louco que você vai para o Rio de Janeiro, viajar 20 horas? Você está maluco? Um dia você vai morar lá, pode ficar tranquilo. Aí eu, poxa, aí não vim nessa excursão. E hoje estou aí, com 40 anos do Rio de Janeiro. Você, quando jogava lá no Benfica, você já era o Eloy ou era o Francisco ou alguma outra coisa? Ou era o Chico Marreta? Era isso mesmo? Tinha esse apelido ou não? Não, eu era o Marretinha. Por que Marretinha? Meu pai era Francisco Chagas, eu sou Francisco Chagas também, Eloy, né? Francisco Chagas Eloy, meu pai me colocou Francisco Chagas Eloy. E então como meu pai era locutor de rádio, meu pai era radialista e muito bom, muito conhecido, fazia programas sertanejos lá no interior de São Paulo, em Andradina, e ele fazia também uns quebra-galho, então chamavam ele de Chico Marreta, porque meu pai fazia uns negocinhos fora da rádio, né, para ganhar um troco. E aí quando ele chegava em casa, ele ficava me chamando de Chico, porque eu era Chico também, né, que todos meus irmãos me chamavam de Chico, aí ele começou a me chamar de Chico Marreta. Aí eu comecei a jogar como Marreta. Eu era uma retinha. Eu fui jogar, o primeiro time meu profissional mesmo assim, que eu conheci, foi o Araçatuba. Aí eu fui jogar no Araçatuba, no Aia. E aí, só que chegou lá, uma retinha. Eu lembro até uma vez que nós estávamos correndo pela estrada, que antigamente os treinamentos eram todos errados, né? Nós estávamos correndo com aqueles tênis duros na estrada, e parou um ônibus. Aí o pessoal desceu e falou, poxa, vem cá, quem é o Marreta aí nesse time? E todo mundo fala Marreta. Aí falaram, aquele branquinho, pequenininho, magrinho ali. Ué, poxa, nós pensamos que Marreta era porque era um fortão, um cara grandão e tal. Aí o Marretinha. Aí eu já vou dar sequência nessa história, para parar no Eloy. Aí eu nunca tinha visto um jogador na minha vida, profissional mesmo, assim, de grande time. Nunca tinha visto nada, nenhum. Porque na minha cidade não tinha televisão, era só rádio. Nenhum time ia jogar lá por perto, nada, de jeito nenhum. E se fosse, ia jogar com o terceiro reserva. Então os craques eu nunca veria. Então eu estava jogando no Araçatuba, já jogava lá, já era titular e tal. Isso com que idade? O Juventus foi fazer... Acho que eu tinha uns 18 anos. 18 anos. Aí a cidade fez aniversário e convidou o Juventus, do Milton Buzeto, né, aquele time que ganhava do Corinthians sempre, para fazer um amistoso festivo lá. E lógico que o Juventus não foi com o time titular. Levou 2 ou 3 titulares só, mas para mim foi a primeira experiência em ver um time, para mim, grande, né? E eu joguei, e o Milton Buzeto falou assim, garoto, eu gostei muito de você, cara, eu gostaria de levar você para o Juventus. E na época era o Ziza, ponto esquerdo do Juventus, né? Ia ser vendido para o Atlético Mineiro, e ele queria que não precisava de um jogador canhotinho, das minhas características, e botar na ponta esquerda. E eu odiava a ponta esquerda. Nossa, depois eu conto para vocês por quê. Odiava, não gostava de jeito nenhum. Aí eu falei, lógico, eu vou sim. Então, o que precisa falar? Fala com meu pai. Falou com meu pai, aí eu pedi para os dirigentes do Araçatuba, que eram muito gentis
sabia que eu tinha um futuro, e eles me liberaram para o Juventus. Aí no Juventus, o Milton Museto falou para o meu pai, que meu pai foi comigo, né? Falou, olha, ele não pode ser Marreta, não. Aqui não, de jeito nenhum, tem que botar outro nome nele, Marreta vai ficar muito mal. E meu pai, não, porque ele é conhecido como Marreta. Mas, senhor Chagas, não pode, tal, vamos colocar Eloy. Meu nome é Eloia, né? Eloia. Mas aí ficou Eloy. Não, vou botar Eloy. Tá bom. Aí foi Eloy. Foi daí, por isso que saiu do Marretinha. Mas sempre quando eu jogava lá até assim no Maracanã, como eu joguei nos outros estados, se alguém gritasse, vai Marreta, eu sabia que era da minha cidade e eu procurava a pessoa, dava um tchauzinho e tal. Não, achei curioso o Eloia. Eu acho que em nenhum site, nada, não tem esse A no Essa seu é novidade nome. para mim. Isso para mim é novidade. Não, realmente não. Todo mundo me conhece como Eloy, mas o meu registro é Eloy A.